Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao RTV Notícias. A ASAI apreendeu produtos alimentares impróprios para consumo, vestuário e calçado falsificados num valor superior a 62 mil euros. As detenções resultaram de várias inspeções realizadas em todo o país. Para assinalar o Dia do Consumidor, a ASAI confiscou vários artigos falsificados durante este último domingo e segunda-feira. Em comunicado, refere que as ações de fiscalização realizaram-se em todo o circuito comercial. Foram apreendidos alimentos impróprios para consumo, como carne e peixe, bem ainda como vestuário e calçado falsificados num valor total superior a 62 mil euros. Já as contraordenações estavam relacionadas com o incumprimento de normas de higiene, a falta de licenciamento e de afixação de preços. No total, os inspectores da ASAI instauraram 20 processos-crime e 10 suspensões de atividade. Segundo um estudo sobre os seguros e o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, a entidade reguladora da saúde concluiu que, apesar da redução do orçamento pessoal ou familiar provocado pelo desemprego, os seguros privados deverão continuar a apresentar um crescimento em Portugal a médio prazo, enquanto que o financiamento público das despesas em saúde tem apresentado uma queda. Connosco já se encontra César Oliveira, que desde já agradeço muito a sua presença aqui no nosso jornal e gostaria que comentasse este estudo sobre os seguros. Olha, a meu ver, esta questão dos seguros versus saúde pública é uma situação que, na minha opinião, o que se diz é que talvez tenha baixado o recurso à saúde pública, eu penso que não será tanto assim. Acontece, na minha opinião, que a saúde pública tem melhorado as suas prestações e na verdade, tem criado também algumas regras para fazer face a alguns custos, mas tem havido, acho eu, ou que se tem verificado, alguma agilização no sentido de poder o povo ter acesso a uma saúde que nos primórdios, há umas dezenas de anos, era quase impensável que isso acontecesse. Aqui no caso concreto, o que está aqui a acontecer, na minha opinião, é que os seguros de saúde têm crescido porque naquele conceito que para as famílias, para o povo, a saúde representa sempre uma prioridade. Isto é, os seus filhos, os seus pais, o seu parceiro têm que estar sempre acautelados dessa situação. Às vezes pode-se ter um sacrifício ou outro na sua vida familiar, no seu orçamento, mas cada vez volta a aparecer mais aquele conceito antigo de que tínhamos que pôr algum de parte, alguma economias de parte, para fazer face, às vezes, uma doença momentânea que aparece a um filho, que é muito mais importante que tudo o resto na vida. Então, apesar desta crise que se vive atualmente, a saúde continua em primeiro, independentemente... Continua a ter, independentemente de ter que se fazer um seguro de saúde privado. Exatamente. O próprio seguro, que aumentou, este ano aumentou 4%, como sabe, estes seguros privados, acontece por duas razões. Primeiro, com essa preocupação das famílias de terem sempre um suporte, uma retaguarda a quem possam correr de uma forma mais célere. Segundo, também tem aumentado, a meu ver, porque representa também neste momento um acréscimo naquilo que são as retribuições. Isto é, as empresas contratam seguros e integram nos benefícios sociais um seguro de saúde para os seus funcionários. Em vez de darem dinheiro, dão um seguro que também representa dinheiro. E é uma forma, muitas vezes, apelativa de reter um funcionário quando lhes interessa. Portanto, isto vai acontecendo nas empresas bem dimensionadas que acham que o custar um seguro, e podem fazer seguros de grupo que lhes ficam a preços mais ou menos agradáveis, e é uma benesse que dão
que pode até não ser real dar, por exemplo, 100 euros por mês de mais de aumento a um funcionário, quando aquilo eventualmente o seguro lhes custa para aí 30 ou 40 e dão ali um benefício visível que qualquer pessoa, para ter acesso, custa 100 euros ou mais que 100 euros por mês. Bom, acrescido que muitos casos desse seguro de saúde resolve muito também ou ajuda a combater o absentismo e também, logicamente, os fatores, ajuda aos fatores de produção. Quando se tem um seguro de saúde, muitas vezes são médicos que se deslocam às empresas para prestar cuidados de saúde aos seus trabalhadores. Ora, não necessitam de sair dos postos de trabalho para a deslocalização, perda de tempo, perda de produção. Está a ver? Além de que, muitas vezes, os seguros de saúde funcionam, ou quase sempre, funcionam pós-laboral. Ora, o que não acontece na saúde pública. Portanto, há aqui um binómio neste crescimento de avaliação de que é nos benefícios sociais versus benefício de rendimento e também corresponder à preocupação dos utentes, dos trabalhadores, terem aquilo que se chama paz ou pelo menos estarem descansados em que o seu agregado familiar ou eles próprios têm a saúde mais perto. Portanto, este é o fenómeno que acontece, na minha opinião, que está a acontecer e eu acho que vai ser em crescendo, vai continuar a ser em crescendo, até porque há países mais desenvolvidos, quer socialmente, quer economicamente, que Portugal, que as taxas são muito superiores ao recurso à saúde privada através do seguro de saúde. Portanto, penso que em Portugal vai continuar em crescendo esta taxa. Passamos então agora ao nosso segundo tema, que, segundo anunciou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram já combatidos mais de 1000 incêndios florestais desde o início deste mês. O que é que acha, na sua opinião, que está a falhar? Tendo em conta que o verão ainda não começou, a primavera ainda está muito envergonhada, o que é que acha que está aqui já a falhar? Há aqui dois fatores que podem contribuir. Houve cerca de 1000 incêndios até março, até esta Exatamente, data. desde o início. E no caso concreto, veja-se no fim de semana anterior, houveram 255 incêndios florestais. 100 e tal no sábado e 100 e tal no domingo. É uma coisa que até parece impossível, não é? Não choveu, de facto, até teve muito sol. No sábado e domingo teve muito sol. Eu acho que isso se deve a duas coisas. Na minha opinião, a falta de fiscalização. Continua a haver incendiários a entreterem-se a provocarem incêndios. Portanto, há claramente falta de fiscalização. E depois, na minha opinião, se calharmos também há falta de educação das próprias pessoas, porque o que é que a folha caiu? Os terrenos estão cheios de folhas secas já. As pessoas, muitas vezes, para ter os terrenos limpos, alguns limpam e fazem queimadas. As queimadas, com uma ponta de vento, atiram as faúlhas para longe, para sítios que eles próprios já não controlam. Portanto, podem controlar onde estão a fazer as queimadas, mas pega-lhe um bocadinho de vento, vai para longe e já não controla. Portanto, e acontece um incêndio. Como não há policiamento, nem também há, e se quisermos, era importante que a administração pública tivesse isso em conta para poder acionar mecanismos de fiscalização de acompanhamento, porque vem aí o verão e as coisas podem ainda ser bastante pior e vão ser, e se não houver este cuidado acrescido de fiscalização e o recurso da administração pública às autarquias locais, às juntas de freguesia, aos policiamentos de proximidade, como sendo a GNR, a PSP e esse momento, se não recorrerem as entidades, naturalmente que os incêndios vão aumentar por essa via. Portanto, há aqui esta situação que é relativa à falta de cuidados e também à falta de fiscalização. E, portanto, acontecem por essas pequenas coisas que faz grandes coisas, não é? Veja, não há dúvida nenhuma que esta é uma fase em que a folha caiu, estão espalhados nos terrenos e às vezes
a tal ponta de cigarro que se atira, ou até o indivíduo que é obcecado por provocar um incêndio, lá tem aqui matéria para dar largas às suas imaginações nessa matéria. Então, atualmente estamos preparados para quando o verão chegar? Eu acho que nos últimos anos tem dado passos importantes, significativos, para o combate aos incêndios, quer através das corporações de bombeiros, que cada vez estão mais sensibilizadas para o efeito, quer através da administração pública e da Liga dos Bombeiros Portugueses, que tem tido um cuidado acrescido, uma colaboração que eu acho que é muito positiva, no sentido de haver o socorro ao incêndio de muita proximidade, e há uma articulação, ao que sei, uma articulação perfeita, ou pelo menos muito já mais adaptada, interligada com as diversas corporações de bombeiros, voluntários e não só, que atacam mais depressa esses bombeiros, pelo menos evitando incêndios muito extensos, como foi o caso há uns anos atrás, ainda não há muitos, em que haviam hectares e hectares e hectares de floresta, o que era um fator de empobrecimento do país e de flagelo e de falta de rendimentos para as pessoas que às vezes até precisam das madeiras para sobreviver. Portanto, acho, e apesar de tudo, o policiamento, aliás, a fiscalização também tem aumentado. Se tem que se fazer mais alguma coisa, terá, com certeza, porque nós não temos, se calhar, o fator de umidade que outros países têm, onde ocorre menos incêndios, e por isso temos que também termos estas precauções para evitar os incêndios, e temos ventinhos que ajudam a superar, às vezes, um pequeno foco e estender-se. Eu acho que nos últimos anos tem acontecido uma progressão no combate aos incêndios, que eu espero que este fator dos 1000 incêndios até à presente data sejam fatores ocasionais e ainda de pequena dimensão, que não é de grande preocupação, e portanto acho que no período dos incêndios, que acontecerá se calhar daqui a mais um mês e tal. Mas passa também pela sensibilização à população. A sensibilização, lá está, é o que eu digo, tem que ser sempre presente, não só por o que se diz nos meios de comunicação social, mas também através das autoridades locais, quer as autarquias locais, de juntas de freguesia, câmaras municipais, quer através das polícias, da GNR e da PSP, e também, se quisermos, também os grupos de cidadãos nas coletividades que têm fazer essa pedagogia. Isso é feito, tem que se fazer com mais intensidade para travar este flagelo, acho que sim. Sim, com certeza. Vamos passar para outro tema. A Eurostat anunciou que Portugal tem a maior queda da União Europeia no quarto trimestre em relação ao período anterior. Ou seja, a taxa de emprego em Portugal teve a maior queda. Bom, menina, é assim... ao contrário daquilo que temos visto. Que estamos habituados. Mas se quisermos comparar este período em que é avaliada uma queda de 1,4% na taxa de emprego, com um período semelhante do ano 2013, já houve, apesar de tudo, ganhos. Portanto, houve aqui um ganho da volta de 7% em relação ao ano 2013. Também o quarto trimestre é normal que a baixa do emprego seja mais acentuada, também é verdade. Mas, olha, se quisermos, aqui há um fator a contribuir, e que o Estado português devia ter esse cuidado de análise e fazer essas leituras em toda a sua extensão. Isto tem a ver também com a imigração, porque o que acontece aqui não acontece tanto nos outros países. Portanto, Portugal é o país que mais queda teve. Porque é que isso não acontece nos outros países? Porque aqui em Portugal nós temos, não há dúvida nenhuma, para a falta de emprego para os jovens, destinados aos jovens sobretudo, que é uma coisa muitíssimo preocupante. A taxa de desemprego dos jovens não tem nada a ver com a taxa nacional, é uma taxa muito superior, mais do dobro,
o que é muitíssimo preocupante, e esses jovens têm claramente procurar resolver as suas vidas, têm a família, ou querem constituir, ou têm a família já constituída, e têm muita necessidade de se mexerem, e como tal, vão imigrando. Alguns que não têm compromissos assumidos ainda de estabilidade de família e estão mais livres e vão para aí fora, vão para outros países para ter emprego. Ora, isso contribui, dizemos assim, isso não é para essa percentagem. Não. Contribui para que a percentagem seja mais significativa em Portugal do que noutros países. Contribui claramente. Acha que é necessário fazer alguma coisa para trazê-los de volta? Eu acho que tem que se fazer, continuar a apostar e com cada vez mais cuidado. O Estado português tem que ser cada vez, como eu costumo dizer, mais caixeiro viajante e procurar no mundo, na Europa, mas no mundo, se quisermos, até porque a nossa proximidade com o Atlântico como fronteira pode ansiar em ter mais investidores facilmente do que os outros países da Europa. Portugal tem privilégio, nomeadamente nas relações que tem com os PALOPs e com as relações com as antigas colónias portuguesas e também com países irmãos que integram os PALOPs, têm possibilidade de procurar investidores para virem instalarem-se em Portugal. E para quê? Para fazer o contributo para a melhoria da economia. Ora, melhorando a economia, melhora o emprego e melhora, digamos, a melhor acesso aos jovens para continuarem em Portugal, para desenvolver os seus talentos em Portugal. Portanto, é com a criação de novo emprego, onde há novas tecnologias, novas empresas, novas experiências, novas mentalidades, em que os jovens terão apelativos para ficar em Portugal e dar largas aos seus conhecimentos. Estão a ser feitos esses esforços atualmente? Estão a ser feitos, não suficientes. Eu verifico que há, da parte de empresas mais jovens, que vão privilegiando, e muitíssimo bem, vão privilegiando a escolha de jovens para os seus quadros, para introduzir e para aplicar novas tecnologias, que são muito mais fáceis para os jovens, pessoas às vezes que até estão muitos anos nessa mesma empresa. Haveria de facto de todo o sistema social também ter algumas alterações, acho que falta isso, de forma a que realmente o sistema social aplicasse aquilo que é a possibilidade de aposentadoria das pessoas mais velhas, mas não pela poupança do sistema social, que isso é difícil, mas para dar oportunidade de novos empregos aos mais jovens. Sai os mais velhos e entram mais jovens. Não é sair os mais velhos e não entrarem jovens, que isso não resolve o problema. Importava era fazer essa circulação daquilo que é o poder do trabalho, de forma a que se resolvesse o problema da entrada no mercado de trabalho das pessoas mais jovens. Portanto, eu acho que é um fator que tem influência significativa nestas percentagens que aqui são trazidas a público, não é? Portanto, acho que era também, se calhar, importante nós verificarmos que há um fator importante, é que nos países de residência, não é? Apesar de tudo, há 146 milhões de pessoas dos seus países de residência, que não acontece percentualmente com Portugal, contra 200 e tal milhões, que são os tais ditos imigrantes que circulam nesses países vários. Há bocadinho falávamos em Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra não faz sair ingleses para outros mercados de trabalho. Eles têm nada de trabalho para eles próprios. Mas também não é só pelo trabalho assim, eles também oferecem outras condições para as pessoas se fixarem lá. Naturalmente. Portanto, E é isso, acha que é isso que e falta aqui em cá? Portugal é o contrário.
Aqui em Portugal é o contrário, as pessoas vão daqui para fora porque não têm condições para trabalhar aqui e vão para fora. Então, na sua opinião, o que é que há, porque é que, como estava a dizer, a Inglaterra tem capacidade de fixação e nós não temos? São economias mais desenvolvidas, menina. É aquilo que eu estava a falar. É preciso fazer, digamos, apelo a outros mercados para a instalação de empresas, para aumentar produtividade, que seja necessária produção, em que também seja cumulativamente necessária mão de obra. Ora, tem que haver muita produção, tem que haver mão de obra, há a fixação da nossa mão de obra. Se assim não for... Porquê é que acha que isso não está feito? Está a ser feito? Porque a nossa parece economia, sendo tão fácil. Porque a nossa economia teve uma queda muito acentuada há uns anos a esta parte, há cerca de uma década, não tem só a ver com o governo anterior ou com este, tem a ver há uma década ou mais de uma década que a nossa economia, por vicissitudes várias, se quisermos algumas que implicam com as regras da Comunidade Europeia, da qual nós integramos, e que, em muitos casos, fez baixar os fatores de produção. Ou até, se quisermos, a evasão de setores produtivos de Portugal para outros países. Ora, isso fraqueja a economia. Pode ganhar, pode ter outros ganhos, nomeadamente de fundos ou de apoios, mas tem a desvantagem que fraqueja, diminui o nosso fator de competitividade ao nível da Europa, ao nível do mundo. E isso está-se a reganhar, mas bateu muito no fundo e é mais difícil recuperar. Acho que Portugal está no bom caminho, tem os números provam que estamos no bom caminho, mas é preciso ainda fazer muito. É preciso fazer muito para nós sentirmos aquele orgulho de voltarmos a ser um país em que a nossa produção é apreciada e os nossos produtos são de grande qualidade. Vamos então agora ao último tema, quarto e último, que é precisamente mais de 400 de pessoas protestaram contra a lei da renda apoiada. Foi um grande dia ontem. Pois, a questão é isto. Aqui não há muito para dizer, porque é preciso aferir muitos dados para se com justiça se aplicar aquilo que são as rendas apoiadas, não é? Porque sabemos também que muitos rendimentos mínimos são falsos e sabemos muito também que há uma economia paralela em termos da mão de obra, muita economia paralela em termos de mão de obra. E sabemos também que há também dados falseados para aquilo que são a contabilidade da aplicação destas rendas apoiadas. Portanto, estas manifestações que surgem são manifestações que... A pergunta é, acha que há razão para esta manifestação? Ouvimos vários casos casos específicos de pessoas que não chegavam a ter os 300 euros de subsídio para poder pagar, para sustentar, ainda por cima têm que pagar a renda, mais medicamentos. Aqui a maior parte das pessoas se acha injustiçada com esta nova lei da renda. Quer dizer, é evidente que há estratos de população que se sentem injustiçadas por esta matéria, mas há outras que também se sentem injustiçadas por a aplicação de rendas apoiadas quando elas não têm justificação, percebe? Faz-me lembrar sempre a questão da habitação social. Muitas vezes, muita gente tem uma habitação social, mas a pessoa que está ao seu lado tem uma carga financeira para pagar a sua própria habitação. E que o rendimento é igual ao que está a ter uma habitação social gratuita. Portanto, veja-se que há aqui uma disparidade, às vezes de porta para porta, que há casos em que existem habitação social e quase ao lado existe uma habitação de uma cooperativa ou assim, em que tem que pagar as suas casas, quando outra que está ao lado, e com rendimentos até inferiores àquele que tem habitação social, e tem que pagar a prestação da sua casa, que é significativa, enquanto o outro do lado paga uma renda social baixíssima em comparação com o outro lado. Portanto, há esta situação real
que acontece neste contexto das rendas e da habitação social. Portanto, se calhar havia gente, ou até mais gente, para fazer uma contra-manifestação em relação a esta. Portanto, não há muito que dizer a não ser que o Estado e as próprias autarquias, que têm esta matéria nas mãos permanentemente, e é uma carga significativa financeira para os municípios, para as câmaras municipais, é que tenham cada vez mais o apuramento, e eu sei que as câmaras estão a fazer isso, nomeadamente, estão a fazer aqui o acompanhamento de proximidade, de forma a que possam evitar aquilo que são o desespero e a falta de possibilidades das pessoas terem a sua habitação condigna. E, portanto, há que ir um pouco gerindo isto de forma ao conhecimento mais profundo de cada agregado familiar. Portanto, essa é que é a verdadeira renda apoiada. É haver, se quisermos, o acompanhamento permanente dessas famílias que têm muita necessidade de ter a renda apoiada, até gratuita, em muitos casos. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal e regressamos daqui a uma semana. Prazer. Muito obrigada. E bom trabalho. Obrigadíssima. E nós agora vamos passar para a previsão do estado de tempo. Muito bem, então para o dia de amanhã teremos o céu com períodos de muita nubosidade e aguaceiros mais frequentes nas regiões centro e sul a partir da tarde. Já a sul pode contar com a possibilidade de ocorrência de trovoada. As temperaturas para o dia da manhã na cidade do Porto vão oscilar entre os 9 graus e os 20. Em Lisboa a mínima será de 8 e a máxima de 19. Já em Faro a temperatura mínima de 9 e a máxima de 17. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua preferência, nós regressamos mais tarde. Até lá!